Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. Hoje eu tô com duas convidadas aqui muito especiais. Vou dar a oportunidade para elas se apresentarem e logo a gente vai lançar o nosso tema aqui, que é um tema de extrema relevância nos dias de hoje. Começa se apresentando pra gente, Renata. Olá, é um prazer estar aqui. Eu já faço parte aqui da família PIB. É um prazer estar participando, desse projeto lindo que a gente já acompanha lá pelo YouTube, pelas plataformas. Sim. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Que legal. Hoje eu atuo como diretora de operações numa empresa focada no digital, onde a gente trabalha nas redes sociais, muito focado no YouTube, outras redes também de short vídeos. E hoje a gente está aqui para a gente falar um pouquinho do digital. Muito bom, muito bom. E você? Olá, muito prazer. Meu nome é Ana Carolina, trabalho junto com a Renata e hoje fui convidada para participar aqui do podcast também. Está sendo um prazer poder comentar sobre um assunto tão relevante, Sim, necessário também na nossa caminhada cristã, mas também no mercado de trabalho, de uma forma geral, da sociedade, Eu trabalho junto com a Renata, sou parte de coordenação do conteúdo gospel, do Quai, dos short vídeos. E hoje vamos conversar muito. Olha que legal. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre redes sociais, sobre o mundo digital, você pode procurar qualquer uma delas, são especialistas aí no assunto. Onde que o pessoal pode te achar, Renata? Tem Instagram, Facebook, como que o pessoal acessa? Para me achar, pode me achar pelo Instagram, Eu acho que o Instagram é mais fácil hoje, Legal. É renata.gomes.pereira. E você? Meu Ana? Instagram é @carol_oliveira. Legal, muito bom. Pessoal, aproveitem então para poder aprender com elas, Nós vamos aproveitar a deixa do Setembro Amarelo e a gente vai conversar hoje um pouco sobre esse consumo consciente ou consumo inconsequente das redes sociais. A gente tem um trilho de conversa aqui. Eu queria que você fizesse algumas anotações e caso surja alguma dúvida, se você estiver no YouTube, você pode deixar nos comentários aí, a gente vai te responder. E se você estiver no Spotify, você já sabe o nosso número, mas não custa lembrar, o código 31988356344. Você pode interagir conosco também pelo WhatsApp aí de uma maneira bem leve, bem rápida também. O importante é a gente participar junto. Vamos começar então? Renata, como que surgiu esse tema no seu coração? Quando foi que você falou assim, a gente precisa falar disso? Acho que o fato da gente estar em setembro, e ter essa campanha de conscientização, o Setembro Amarelo, onde a gente fala de um tema que às vezes é pesado, ninguém quer falar. Sim. E a gente está vendo que é necessário, E quando a gente pensa, no suicídio, a gente às vezes pensa como que isso surge, E um dos pontos, abordados hoje é através do consumo inconsequente, das redes sociais. E quando a gente pensou no tema, eu fui fazer um pouco de pesquisa e o que me assustou muito foram os números, A cada 100 pessoas no Brasil, uma pesquisa da Unicamp, bem recente, a cada 100 pessoas, 17 já pensaram seriamente em tirar sua vida. É um número expressivo, Muito expressivo. Muito expressivo. E dessas 17, 4 chegam a tentar tirar sua vida. Então, assim, o que traz isso, A gente vai falar um pouquinho dentro do digital, desse consumo inconsequente. Eu acho que isso que me fez pensar, o quanto que nós somos responsáveis. No nosso caso, que trabalhamos também com o digital, como que a gente pode ajudar quem está à nossa volta e como consumidores também, que somos, como que a gente age, e como que a gente pode se ajudar e ajudar nossos amigos, nossa família, as pessoas que estão em contato com a gente. Quando se fala em Setembro Amarelo, soa algo muito distante da nossa realidade, da nossa vida, da nossa família, e eu acho que a gente não leva tão a sério essas discussões. Eu não vejo as pessoas tão engajadas, a participarem de lives sobre conteúdos desse fim, porque parece algo muito distante. Mas a gente estava conversando um pouco antes aqui de iniciar a gravação, e eu tive um insight, porque ninguém cai da noite pro dia, A gente vai caindo, a gente vai tombando.
E a Renata trouxe várias questões aqui que nos mostram aonde a gente vai caindo, onde a gente vai tombando. Então hoje, para você que está ouvindo a gente aí, ou no Spotify, no YouTube, pode parecer algo muito distante. Não, suicídio para mim é algo muito distante. Mas lembre-se disso, ninguém cai da noite para o dia, as pessoas vão caindo. E a discussão hoje, ou a conversa hoje é o que nos leva a cair, né? E existem coisas que a gente já está praticando hoje sem perceber e que se a gente não cuidar a longo prazo pode nos levar a viver esse nível de tentar silenciar a nossa dor, de calar a nossa dor, né? Exatamente. Eu acho que nesse ponto, né, do que nos leva a cair, eu acho que a gente trouxe, quando eu fui pensando no tema, eu trouxe 3 pontos principais do nosso dia a dia, do nosso consumo, né, das redes, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui. Eu acho que a questão dos likes, eu acho que é muito forte, né? Depois a gente pode falar, né, da busca pela vida perfeita. Boa. Né? E por fim, eu trouxe também um tema que está em alta hoje, que é a palavra, né, haters, né? E onde eles estão, quem são eles, eu acho que é importante Legal. a gente comentar. E para começar, o que me chamou muita atenção também, né, nas minhas pesquisas, foi a quantidade de horas hoje que um brasileiro, então a gente falando, né, de nós, né, no Brasil, quanto tempo em média a gente tem passado nas redes sociais. E eu encontrei um número de uma pesquisa que fala que até 8 horas por dia. Muito tempo. Né? A gente conversando um pouquinho, a gente estava falando que nós temos 24 horas. 8, né, geralmente a gente dorme. Eu preciso de 8 horas. Mas eu confesso que seria o ideal. 8, né, a gente teoricamente está dormindo. Trabalhando. 8 a gente está trabalhando. Então, o restante das nossas horas estamos nas redes, né? E em paralelo a isso, as pessoas têm dito muito sobre uma escassez do tempo. Parece que está faltando tempo. E às vezes essa falta de tempo se deve ao tempo mal usado nas redes sociais também, né? Porque o tempo que eu teria para estudar, para ler, para estar com a família, para sair com os amigos, porque eu sacrifiquei 8 horas do meu dia, então eu não vou ter esse tempo depois disponível para essas coisas. Muito interessante esse dado que você trouxe, principalmente se tratando de Brasil, porque a gente tende a pensar, não, mas isso é fora, é em outro lugar. Não, é a nossa realidade aqui, né? Sim, a nossa realidade. E olha só que interessante, a Renata trouxe 3 pontos, eu queria até que você anotasse aí na sua casa: corrida por likes, a busca pela vida perfeita e os haters. E a gente vai conversar agora a partir desses pontos, desses pressupostos, e você vai entender que muitas vezes você está vivendo isso, ou alguém perto de você está vivendo isso, e nós temos uma responsabilidade, né? Nós somos ativos nesse processo e não passivos. Como que vocês enxergam hoje, então, essa corrida frenética por likes? Eu acho que a gente pode começar por uma pergunta, né? Você posta o que você realmente gosta ou o que as pessoas vão gostar? Boa. Né? Eu acho que aí está a resposta, né? A corrida por likes, ela vem do você expor não mais o que você vive ou o que você gosta, né? Ou o que você necessariamente está fazendo na sua vida real, né? Mas com uma preocupação do que as pessoas vão pensar, se você vai atingir. Eu já vi algumas matérias ou entrevistas falando de pessoas famosos, né? Que postam e imediatamente apagam, né? Preferem apagar o post porque não deu tantos likes quanto eles gostariam. Né? Então não atingiu aquele número que ele gostaria, ele vai lá e deleta. E aí vai começar tudo de novo. Então eu vou fazer um novo post porque aquele não ficou legal. E aí vai até de um post, né, de um pensamento que a pessoa tem, até um simples copo de água que ele está tomando, né, um café. Então, assim, às vezes a imagem do café não ficou tão bem, né, colocada, eu vou deletar e vou postar de novo. Então, ou até as fotos antigas que você você tinha, porque naquele tempo a qualidade das câmeras não eram tão boas, aí você fala assim, não, meu feed tem que ser perfeito, né? Sim. E para isso, às vezes, você sacrifica memórias boas que você teve com a sua família, porque para hoje aquela foto já está desatualizada, né? E mesmo se não apagar, arquiva aquele conteúdo ali na rede e em outro momento pode voltar com ele para o feed, né? Mas não passa aquela mensagem naquele momento, então tudo é muito superficial e raso também. Hoje. Sim. Nessa corrida frenética por likes, eu não lembrei disso antes, me lembrei agora. Ontem eu estava tendo uma conversa com uma família e uma pessoa daquela família, ela ficou muito famosa no Instagram muito rápido e ganhou muito dinheiro com isso, fazendo
vendas, comércio, enfim. E aí, para ganhar likes nas redes sociais, ele vende uma vida na rede social que não é a vida real dele. Então, por exemplo, na rede social ninguém sabe que ele tem um relacionamento estável. Não é casado e tudo, mas tem um relacionamento estável com uma pessoa. E ninguém sabe, porque ele não posta aquilo como um relacionamento estável. Chegou ao ponto até dele expor essa pessoa como se fosse uma pessoa qualquer que ele tivesse tendo um tempo ali e rolou uma crise, um conflito na família por causa disso. Outros exemplos, assim, dele estar na casa dele, tratar pessoas próximas da família, amigos, como se fossem funcionários dele. Por quê? Porque ele estava querendo like. Então, like a qualquer preço. Eu sacrifico a minha relação familiar, a minha amizade, a minha vida real, ao ponto de magoar, chatear, pensando que aquela relação lá é muito mais forte do que a relação real. Então, esse é um caso, claro, extremo, mas o quanto a gente, nas pequenas coisas, não está sacrificando muito pelo like, né? E dentro disso, eu acho legal a gente pensar que as próprias plataformas, né, elas vão se adequando por uma questão de cobrança da sociedade. Então, a gente pode falar, por exemplo, o Instagram, ele, né, chegou a lançar uma política de privar as curtidas por conta exatamente desse like ter se tornado tão importante e, no caso, uma importância, né, superficial. E se tornou uma política, né, do Instagram para minimizar esse impacto da corrida por likes. Tem um seriado no Netflix, você até citou o nome... O Black Mirror, que faz uma crítica a isso, né? Que parece... Eu não sei se ele troca por tempo de vida ou era uma moeda de troca. Na verdade, o like lá, ele vira uma moeda de troca, né? E compra. De compra, de troca. Então, assim, o seu score, né? Ele é medido por likes. Então, a pessoa consegue comprar, né? Ou colocar gasolina no carro... atravessa, ele tem likes ou não. O bairro que vai morar é nivelado pela quantidade de likes. Então, assim, eu acho que lá, né, no seriado, a gente vê como tão distante. Isso tem... Né? Esse episódio em si deve ter uns 2 anos que lançou? Uma deve média de 2 anos? 3 anos. Naquele tempo eu assisti. Parecia muito distante. Hoje, quando eu paro para analisar, você me comentando disso mais cedo, o quanto isso é real e verdadeiro hoje, né? O like hoje vale mais do que o dinheiro, né? É o que a gente falou. Muitas pessoas hoje, se você oferecer, né? Eu te dou X reais ou X curtidas, né? Ou X likes, vale mais, né? Porque potencializa outras coisas, né? Outras esferas. Uhum. Então, assim, vai levar para outro patamar de exposição. Então, passou a ter um valor de moeda de troca mesmo. Né? E vale uma reflexão. Quanto nós... dependemos desse like. Quando eu posto uma foto, eu posto para que os meus amigos vejam ou eu posto porque aquele like me alimenta? Eu preciso fazer essa reflexão aqui nesse ponto para já não pensar o quanto eu estou comprometido nesse processo, né? Você de casa, o que o like representa para você? Ele é apenas uma confirmação de que aquela foto ficou bonita ou ele já está gerando em você uma dependência emocional? O que esse like hoje representa na sua vida? O que a quantidade de likes representa na sua vida emocional? Acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer agora, né? Eu acho que esse ponto a gente já pode linkar com o próximo, porque tem tudo a ver. Mas antes disso, deixa eu falar uma frase que eu li no Instagram. Eu não sei de quem é o autor, não é minha, não é da Renata, não é da Ana, eu não sei de quem é. Mas eu li uma frase que diz assim, olha, like não é afeto, seguir de volta não é amizade e rede social não é vida real. Acho que essa é uma frase que a gente tem que lembrar todos os dias, né? Rede social não é vida real, seguir de volta não significa que você tenha aquela pessoa como sua amiga e like também não é sentimento, não é afeto, né? Agora sim, vamos entrar no ponto posterior. Muito boa, tem tudo a ver com o que a gente está falando e com os pontos, né? Sim. E aí falando aí, né, de rede social, né, não é vida real. Sim. Entra no segundo ponto que a gente ia entrar, exatamente, que é a busca pela vida perfeita. Né? Então, quando a gente segue as pessoas, em qualquer que seja a rede, ou às vezes consome um conteúdo, né, que seja no YouTube, Instagram, Facebook, a gente está sempre buscando não o que a gente é, né, mas o que a gente quer ser. Uhum. Né? Então, assim, eu coloquei aqui 3 pontos dessa busca pela vida perfeita, que a gente pode falar de estética, né? Corpo, né?
como que hoje os filtros das redes sociais, eles atuam de forma tão forte, né? A gente já não consegue tirar uma foto, né, me vendo, né? Sem o filtro, sem né? o filtro. Então, assim, eu não aceito mais o que eu realmente sou, né? Ou a imagem que você está me vendo, mas eu quero me ver diferente, né? Então, eu quero me ver já com uma maquiagem, com o nariz retocado, com uma plástica diferente, né? Então, assim, já nem precisa ter intervenção mais de designers, né? De Photoshop, né? A gente já tem os filtros que hoje modificam completamente. E o quanto isso tem afetado, principalmente meninas, né? Adolescentes, que não se aceitam porque elas querem ter, né? Procuram hoje várias formas de ser como os filtros, né? A desenham. Ou seja, não é ela que está nivelando o que ela posta, mas é a rede social que está nivelando quem ela tem que ser. Exatamente. Então, a partir do filtro, olha o que você está falando, é muito sério, né? Muito grave isso, porque... Então, eu me escravizo ao filtro. Então, se eu vi no filtro, agora eu quero ser como o filtro. Isso é muito profundo. Tem algumas matérias que falam que profissionais de estética, né? Cirurgiões plásticos, né, são procurados com as fotos com o filtro, né? Então as meninas tiram a foto e levam para o cirurgião e falam: eu quero ter esse rosto, porque esse rosto é o meu, né? Então eu quero ter o rosto assim. Então já o filtro já traz o que ela é, o que ela quer ser, na verdade, né? E eu acho que é uma evolução, porque há pouco tempo atrás a gente ouvia contar, né, desses cirurgiões, que as pessoas falavam: eu quero ter a boca da atriz tal, eu quero ter o nariz da fulana. E agora não mais. Sou eu, mas com filtros, né? Então, assim, eu já quero ser algo que a rede social me fala que eu posso ser, né? Mas nem sempre é possível, e isso traz uma frustração. Eu acho que é aí que está o problema. E os excessos, né? né? Os excessos. Né? E eu acho que quando você, né, sai do filtro, né? Porque existe a nossa vida real, então quando você vai para o seu quarto e se vê no espelho, né? Então as meninas têm tido esse conflito de, peraí, eu não sou aquela que está postado, né? Que eu postei, eu sou essa aqui que e aí tô gera me vendo essa no frustração, espelho. né? Gera a frustração, a ansiedade, né? Quantas, né, meninas adolescentes hoje já tratam, né, de ansiedade? Hoje né? tem até eu não sei o nome, eu esqueci o nome que se dá, acho que é trend, né, que fala quando um negócio entra na moda e todo mundo começa a fazer, do cara, o marido postando a foto, mostrando a foto do Instagram da pessoa e mostrando a vida real, e aí põe aquela musiquinha de frustração, né? Então existe essa frustração da própria pessoa, mas existe a sociedade cobrando ela, dizendo: olha, isso aqui é você nas redes sociais, isso aqui é você na vida real, é muito distante, né? Então existe essa pressão interna, mas existe também a sociedade massacrando e mostrando: olha, isso tá muito diferente disso. E a gente está falando de estética, e a gente pode fazer um paralelo aí com as outras áreas da vida, né? Viagens, então eu vejo meu amigo viajando, né, para o exterior, viajando para uma praia bonita, e eu não posso, né? Eu estou aqui trabalhando, estou, né, na minha rotina. Então, assim, o desejo de estar num lugar que você não pode estar, né? O seu amigo que posta que está trabalhando numa super empresa, fazendo isso ou aquilo, e você não tem aquele padrão, né? Ou até de comportamento, de consumo. Então, assim, e a gente precisa entender que o que está ali na rede é 1 minuto da vida da pessoa. Né? Ou são segundos da vida da pessoa, não é a vida Um exemplo, inteira. a pessoa postou uma foto num restaurante de Belo Horizonte muito renomado, aí posta a foto do prato, você olha e fala assim: puxa vida, eu tô aqui comendo arroz com feijão e Renata tá lá no restaurante da Torre, lá em cima. Só que às vezes a Renata tá lá, postou a foto, mas tá brigando, tá brigada, tá numa discussão na mesa, ou seja, o ambiente nem tá tão legal assim, mas a foto não diz isso. A foto diz que a sua vida tá perfeita naquele momento. E eu começo a reclamar pela felicidade do outro, mas não agradeço pelo que eu tenho também, né? Então leva, acho, a comparação, a identidade da pessoa que não já se baseia, né, é vazia. Eu acredito que, mesmo que as tecnologias tenham trago avanços e pontos muito positivos, de uma forma geral para a sociedade,
esses gargalos negativos são muito absurdos Sim. e caem nesse excesso que a Renata citou, né? Isso é tão gritante que as pessoas hoje estão mentindo, né? Então, de novo, volto para as trends. Eu acho que as trends agora elas estão servindo até como uma crítica, como o seriado lá que vocês citaram aqui agora. Fugiu o nome de Black novo. Mirror. Black Mirror. As trends, porque vocês estão falando aí, eu lembrei de uma outra trend que o cara simula que ele tá dentro de um helicóptero com um banquinho de plástico. Você já viu essa? Que ele põe um banquinho de plástico em cima da cabeça e filma com um fone de ouvido como se realmente ele estivesse andando de helicóptero. É uma simulação da realidade e consegue ser passado por uma Consegue. foto. Isso começou com a crítica? Não, talvez isso começou com ele... Não, eu também posso, olha aí. Uma outra que eu vejo é o pessoal filmando a tela do computador numa praia, né? Instalando o dedo. Então, assim... As trends também têm servido muito como uma crítica do quanto a gente está vivendo um tempo doentio, essa busca da perfeição. Eu falo que a gente passa a viver a timeline, né? E não vive a vida real. Então, assim, você passa a viver o que rola ali na sua tela. Uhum. E fica ali horas vivendo, né? Vivendo a praia, vivendo a comida bonita, vivendo. E aí você esquece do que realmente importa, né? Que é a sua vida, que nós temos tanto a agradecer, né? Muito. Então, assim, esquece do sustento que Deus nos dá, da casa que nós temos, da família. A comparação, ela é ruim em todos os sentidos, né? Porque, às vezes, a gente tá se comparando, mas a comparação, ela é injusta. Porque tem quem tá acima, mas quem tá abaixo também. Tem aquele que tá todo dia comendo uma comida japonesa, mas tem aquele que nem come nada. E às vezes eu só tô olhando para cima e dizendo a minha vida é ruim, mas eu me esqueço de ver quem tá numa situação pior do que a minha e falar assim, puxa vida, não, eu tô até bem, porque eu tenho que comer. Não tô comendo sushi todo dia, não tô comendo comida italiana, mas eu tenho que comer. Eu tenho que vestir. Tudo bem, eu não tô vestindo a marca tal que tá na moda, mas eu tenho que vestir. Eu não tô passando frio. Agora, essa comparação ela é muito estranha. Você fala sobre a busca da vida perfeita, né? E a vida perfeita você ainda cita que é a timeline. Então, a timeline, ela é o palco das pessoas. A vitrine da loja dela, digamos assim, né? Mas ninguém vê o estoque. Né? Ninguém vê lá a bagunça, o quartinho da bagunça, os bastidores. Né? Então a gente compara, às vezes, o nosso bastidor com o palco do outro. Eu estou em casa, sozinho, às vezes, esse é o meu bastidor. Estudando, sexta-feira, de noite, estudando, meu bastidor. E o outro, na sexta-feira à noite, está no palco dele. E aí, quando eu olho a timeline dele e vejo ele no palco, eu me sinto extremamente para baixo, frustrado, às vezes improdutivo e infrutífero, né? Porque o que eu estou fazendo ali não tem um impacto do que ele está fazendo lá. Então, comparar o bastidor com o palco, e eu preciso talvez identificar, falar assim, não, esse é o momento do palco dele, mas eu também tenho momentos no meu palco. Né? E da mesma forma que eu estou gerando isso nele, pode ser que eu esteja gerando também esse sentimento ruim em outras pessoas. E a comparação, ela tem que ser muito consciente se acontecer, mas não deveria acontecer. Porque, falando de maneira espiritual, Deus formou cada pessoa de um jeito diferente. E cada pessoa tem o seu valor. E eu gosto de usar o exemplo da caneca e da squeeze, né? Imagina uma caneca se comparando com uma squeeze. É injusto, porque cada um tem um propósito diferente. A caneca tem a alça porque o propósito dela é para bebidas quentes. A squeeze não tem alça porque o propósito é bebida fria. Se uma se comparar com a outra, está sendo algo injusto, porque não tem a ver com o propósito pelo qual elas foram feitas. E a mesma coisa cabe para mim. Eu me comparar com você, eu me comparar com a Ana, é uma baita injustiça e é uma baita ingratidão com Deus, porque eu estou dizendo, olha Deus, eu sei que o Senhor me fez com uma identidade, com um propósito, mas eu não gostei não, viu? Eu gostei mais da vida... Eu quero aquele outro ali, né? Eu acho que a vida do Rodrigo, nosso produtor de áudio que está ali no cantinho, é melhor que a minha, eu acho que eu quero a dele. Tem como não Deus trocar? Ou eu preferi a vida do Luiz, tem como trocar? Então é ingratidão com Deus também. Então, a gente precisa estar muito atento nesse efeito que a timeline gera em nós de comparação, né? Exatamente. E aí, pensando, né, nessa parte de efeito, né, voltando para o nosso tema inicial, né, de como que isso tem causado, né, depressão, ansiedade, o que leva, né, pode levar até o suicídio. Né? A gente tem ainda uma terceira questão que eu trouxe aqui, que é a palavrinha, né, diferente, que está
rodando nas redes aí, que são os haters, como que a gente ainda tem tantos problemas para enfrentar no digital e ainda temos agora pessoas que se colocam, né, como armas, né, contra as outras pessoas. E para quem, né, a gente está falando aí de anotar, então o que é um hater, né, no significado da palavra? São pessoas que atacam as outras pessoas nas redes sociais, né? Pessoas que sentem prazer em machucar os outros, né? Então, isso não só com famosos, né? Às vezes a gente acha assim, haters é uma palavra que está aí na moda e porque famosos têm sido atacados, né? A gente vê na mídia, mas é mais do que isso, né? Tá no nosso dia a dia. Então, existem pessoas que sentem prazer mesmo em denegrir outra pessoa ou em puxar a pessoa para baixo mesmo, né? Mostrar defeitos e não em elevar o outro, né? E isso está no nosso dia a dia, então a gente tem que ficar muito atento, né, a sinais que nos mostram isso, no caso, né, nós que somos pais, né? Então, nos colegas dos nossos filhos, nos amigos, se tem alguém com esse tipo, né, de intenção, né, nos nossos amigos, nas redes. Então, assim, não participar, não ser conivente, né, com esse tipo de atitude, né? Às vezes a gente vê uma matéria numa página, né, e assim, lá embaixo na matéria você pode identificar haters. Através de uma matéria ele quer denegrir aquilo, né, comentários maldosos mesmo. Então, assim, eu acho que o nosso papel como cristão é não ser conivente com esse tipo de situação, né? E ficar atento, porque esses haters, né, de novo, voltando ao nosso tema inicial do suicídio, eles agem como um gatilho, eles podem servir de gatilho. Então, assim, às vezes a pessoa já está passando por uma depressão, né, uma crise de ansiedade, um pensamento, né, de suicídio, e só que não, né, ainda está naquele processo de, às vezes até de tratamento, mas vem um hater e ele serve de gatilho para fortificar o pensamento ruim que a pessoa está tendo. Né? Então, assim, a gente já viu, né, em redes comentários como, né, você é feio, você não serve, né, você é inadequado, você... Então, assim, isso fortifica e serve como gatilho para tomadas de decisão, né, indesejadas. Então, acho que é um ponto para a gente ter de atenção com os nossos, né, com onde a gente consegue alcançar, né, de atenção mesmo, de não deixar isso acontecer. E fica um alerta, porque todo mundo que quer crescer nas redes sociais, ele já precisa se preparar para os haters, né? Como você falou, não é só o famoso, mas todo mundo que se destaca um pouquinho na rede social vai atrair isso para si. O prego que se destaca toma uma martelada, a árvore frutífera toma pedrada. Então, é natural. A gente já tem que partir do pressuposto que é natural. E se Jesus não agradou todo mundo, eu tenho que me libertar dessa tentativa de que eu vou agradar todo mundo, que todo mundo vai gostar de mim. Não é assim que funciona a vida real, né? Nem todo mundo gosta da gente. E outra, o hater, ele tem ódio da sua felicidade. Ele não suporta ver algo bonito que você está postando. Às vezes o seu conteúdo é bom, é relevante, é verdadeiro, mas porque isso tudo é verdade, ele quer te atacar de alguma maneira e ele vai tentar pegar no seu ponto fraco, né? E a gente que está na rede social tem que ter pele de crocodilo para a gente suportar essas pancadas e não se abalar, né? O que eu falo muito para os meninos aqui na igreja é que a multidão, desculpa a palavra, ela é burra, ela é ignorante. Então a gente tem que partir do pressuposto de não ouvir a multidão. Que a mesma multidão que grita Hosana, grita crucifica. Então as pessoas quando se unem e se torna uma multidão, quando sai da individualidade se torna uma multidão, ela tende a pensar menos, criticar menos e ser levada pela massa. Então, se uma pessoa às vezes é um comentário indevido, é aquilo que você falou, é gatilho para vir um monte de gente e com coragem para potencializar aquilo. Então, você precisa saber quem você é, sua identidade, saber para onde você vai e ter do seu lado pessoas de confiança para você ver um comentário e chegar para alguém e falar assim, escuta, isso aqui é real. Uma vez uma pessoa da igreja chegou para mim com uma carta, há muitos anos atrás, e a carta dizia horrores a meu respeito.
E aí o que eu fiz? Chamei as pessoas que eu mais confio, minha esposa, minha diretoria, meus líderes, meus pastores, li para eles e falei assim, gente, eu confio muito em vocês, então o que dessa carta for real e verdadeiro, eu queria que vocês confirmassem, e o que não é real e verdadeiro, que vocês também me confirmassem. Então, traz pessoas que você confia, mostra e fala isso aqui é real. Porque é uma forma de você se vacinar, às vezes contra um comentário que vai destruir você naquele dia. É uma forma de você se blindar. Porque não tem como limitar. Acho que as redes sociais até tem, né? Quando é muito ofensivo, acho que a própria rede social tira, né? As redes, elas têm trabalhado, né, com políticas, né, de combate mesmo a haters ou a comentários, né, indevidos, a conteúdos indevidos. Mas é claro que são algoritmos, né? Eu falo que não são pessoas ali, são algoritmos. Então, às vezes são falhos, né? Então, de novo, né? Eu acho que cabe a nós ficarmos atentos, né? E conhecer também um pouco do que as redes podem ajudar, né? Nisso, né? Claro. E se blindar, mas pode falar, Ana. Outro ponto também que eu acho muito importante da gente ressaltar, que eu acredito que é um confronto ao nosso cristianismo também, é a questão da cultura do cancelamento, né? Quando eu cancelo o outro, quando eu levanto o dedo contra o outro, eu aponto o pecado do meu irmão, o defeito dele, automaticamente eu estou indo contra o que Cristo pregou, né? Sim. De amar ao próximo, de compreendê-lo, de respeitar, né? De respeitar. E hoje a gente vive numa sociedade que ela é totalmente plural, né? Que você relativiza tudo e às vezes a gente tende a apontar o erro dele e odiar o próximo. E é algo que a gente precisa de rever também, né? Sim. Então a gente está falando aqui sobre a questão do Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio. A gente começou falando que parece distante, mas não é tão distante. E a Renata sugeriu aqui 3 maneiras de você entender se você está caminhando para isso ou não. A primeira maneira de você entender o quanto isso afeta você é se você está nessa corrida frenética por likes, né? Se você trocou, às vezes, a palavra da sua mãe, da sua esposa, do seu cônjuge por like. Então, a partir do momento que o like fala mais do que o meu cônjuge fala para mim, o que está lá diz mais do que o que eu realmente senti no dia. Então, por exemplo, postei uma foto de um dia com a minha família, foi um dia incrível, maravilhoso, mas teve pouco like, aí eu começo a pensar, não foi tão legal, eu sacrifico. É um forte sinal que você está caminhando e que o resultado dessa caminhada não vai ser tão positivo. O segundo sinal é a busca pela vida perfeita. Não existe vida perfeita, né? Até nos melhores restaurantes tem um estoque, tem um bastidor, nas melhores equipes, na Google, tem os seus problemas. Não existe essa vida perfeita que a gente vê no feed. Então a gente tem que ter o pé no chão. Aquilo é uma vitrine, mas existe um estoque por trás. E o terceiro é você se blindar contra os haters. Então, se você ficar ouvindo muito o que eles estão dizendo, se isso está afetando muito você, isso também é um sinal. E eu acho que já dá até para entrar agora, assim, propriamente nos sinais, né? Quais sinais a gente pode perceber na nossa vida de que a gente está indo para um caminho que não é tão legal assim? São coisas do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente pensa, não, eu tô blindado, né? Não tô participando disso. É a tendência natural, né? Todo Natural. mundo pensa assim, não, isso aí é a Renata, eu não sou assim. É a Ana, eu não sou assim. Mas o que a gente vai falar agora pode servir de um checklist para você perceber se isso é verdadeiro em você ou não, né? Aí vou fazer uma pergunta aqui. Boa. Que ela é difícil de responder, porque hoje, né, tá muito comum. Você passa muitas horas nas redes? Quantas horas? Mais do que quantas horas você passa, né? Quando você acorda, você tem trocado as suas atividades pela checagem das redes sociais? Então, às vezes, a primeira coisa que a gente tem feito no dia é checar as redes sociais. Posso confessar pecado aqui? Eu confesso que a primeira coisa que eu faço quando abro o olho é pegar o meu celular do lado na cama e dar uma olhada se não tem nada de muito urgente e prioritário. E é interessante o quanto isso às vezes afeta o meu dia todo. Porque se no meu primeiro momento eu já pego uma mensagem de WhatsApp de um grande problema, de uma grande crise, isso afeta
a forma como eu tomo café da manhã com a minha família, como eu preparo os meus filhos para a escola, como eu vou dirigir até a escola, isso afeta as minhas primeiras reuniões. Então, isso é um alerta de algo que não está distante. Eu confesso o quanto que isso tem me afetado e a gente tem que estar, de fato... Por isso que é uma pergunta comum, né? Tem atingido todos nós, né? Verdade. Mais um sinal. O mundo virtual determina a sua vida real? Então, antes de sair, né? Antes de tomar uma decisão, antes de estar com a minha família, eu procuro saber como estar através do mundo virtual, né? Então, por exemplo, acho que isso pode ser transformado, né? Eu não quero mais produzir o que eu produzo ou fazer o que eu ia fazer, porque antes eu tenho que ver como fazer nas redes sociais, né? Como me vestir, né? Como falar, né? Como me comunicar. Então, o mundo virtual comanda o nossa Pode ser vida que as real? pessoas hoje elas estão tomando a decisão do que fazer pelo quanto de golpe isso pode dar. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma atividade física, mas qual atividade é mais na moda, né? Qual atividade vai me dar mais status nas redes sociais? Ah, eu vou num restaurante. Mas qual restaurante vai ser melhor para eu postar? Aí eu entro no restaurante. Os instagramáveis, né? Hoje já existem os restaurantes, os ambientes instagramáveis. Olha então, só. eu já, ao invés de eu optar por um restaurante que eu, né, quero comer aquela comida, eu quero ir num restaurante instagramável, que vai me dar uma foto bacana, né? Sim. Que o prato é bacana, mas Sim. que eu tenho um ambiente ali para fotografar. E às vezes você tira foto e às vezes o sabor nem é tão legal, mas você foi pela foto, né? Você foi a imagem. pela imagem. E outra coisa no nosso dia a dia, insônia. Você tem tido insônia? Né? Às vezes a gente acha assim, não, só tive uma noite mal dormida, mas tem a ver com, né, saber que o celular está ali do lado. Né? Outro dia eu estava conversando com a minha mãe e ela falou, nossa, eu estou acordando muitas vezes à noite. Mãe, não fique brava comigo. Ela falou, estou acordando muitas vezes à noite e o celular estava debaixo do travesseiro, vibrando. Nossa, ou acendendo a tela, né? Uma mensagem que você recebe de madrugada, por mais que, não, está no silencioso, mas ativou ali, né, o vibracol, e aí você vai acordar, o seu sono vai ser despertado. E, né, depois disso, em quanto tempo você vai conseguir dormir? Então, né, ou o celular está ali do lado da cama e te preocupa se chegou uma mensagem ou não, a sua mente não está desligada, né, focada no descanso, mas sim focada no que vem no dia seguinte. Sim. Então, a insônia Ontem eu fui no médico, sinal. ele me perguntou, você dorme bem? Eu falei assim, olha, antes eu não estava dormindo não, mas agora eu tô. Antigamente eu deitava na cama, ficava muito tempo acordado para conseguir dormir. Agora tá mais rápido, então eu tô dormindo bem. Ele falou assim, não, quando você acorda assim renovado ou você tá acordando cansado? Independente das horas, quantidade de hora. Eu falei assim, não, eu acordo muito cansado, então você não tá dormindo bem. Então insônia não é só dificuldade para dormir, mas é a dificuldade de se renovar também, né? Sim. Às vezes você até dorme de 8 às 8, 12 horas lá, mas você acorda cansado. Então a qualidade do seu sono não tá tão boa. Pode ser isso, tela do celular acendendo toda hora, vibrando, excesso de preocupação. Ou você viu alguma coisa um pouco antes de dormir e a sua mente está tentando processar aquilo ao longo de toda a noite. Então precisamos de fato estar atentos a isso. E o último sinal, e talvez o mais, né, que a gente pesa aqui como sério, né, são sentimentos, né, de inferioridade e inutilidade. Então, assim, às vezes eu me sinto inferior, eu me sinto inútil, né, através do que eu tenho consumido. Né? Então, isso é um ponto, né, um sinal de a gente entender se tem esse sentimento, precisa ser revisto. Né, precisa ser revisto, repensado. E aí, trazendo, né, à luz da palavra, né, esse sentimento precisa ser né, trazido à luz do que Deus traz para nós, né? Então, assim, não sou inferior, né? Deus nos fez únicos, né? Deus nos fez, né, sabendo como nós seríamos desde lá o ventre, né, da nossa mãe. A Bíblia fala isso, né? E de inutilidade, né? Nós temos um propósito. Nós entendemos que nós temos um propósito diante de Deus. Então, nós somos úteis, né? Deus nos fez úteis, né? Seres úteis para servir o próximo, né? Servir, né, a sociedade. Então, assim, eu acho que
da mesma forma que tem tantos pontos negativos, a gente precisa combater, né, com pontos positivos que a gente precisa entender, né, trazer para o entendimento, trazer para a nossa vida, de como que a gente transforma esses pontos negativos, porque nós falamos de tantas coisas negativas aqui Sim. por conta do tema, né? Mas nós sabemos que as redes sociais, né, estão no nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida e também são importantes, né? Então agora vamos falar sobre como dar a volta por cima. Como Exatamente. transformar os maus hábitos em bons hábitos. Como que a gente pode Muito começar bom. fazendo isso? Vamos lá. Primeiro, eu acho que buscando o equilíbrio, né? Então, tirando esses maus hábitos de, né, ser tão dependente, menos horas, né, diante do celular, das redes sociais, né? Buscando conteúdos que nos agreguem, tantos conteúdos bons, né? A gente está falando que tem coisas que nos tornam dependentes, mas tem tanta coisa boa. Então, vamos seguir pessoas que nos trazem coisas positivas, né? Conhecimento. Então, assim, cada Já um que a na pessoa sua fica área, 8 horas, claro, a gente está dizendo para ela reduzir. Mas já que ela tem uma disposição a ficar na rede social ou na tela, que ela use esse tempo ali para aprender ou para ser inspirada. É isso que você está dizendo. exatamente, pessoas que nos inspiram, né? Então, assim, quantas pessoas nos inspiram, né? Profissionais, profissionalmente, ou às vezes que traz uma palavra bacana em todas as esferas, a gente pode Sim. procurar que a gente vai ter. Como pessoas. mãe, eu posso ter uma pessoa que me inspira, como pai, como pastor, como coordenador de uma área. Eu sempre posso buscar alguém dentro de uma área que eu quero crescer que vai me levar a um próximo nível. Exatamente. Aí eu vou procurar ali um conteúdo que me traga crescimento, né? Que me traga inspiração. Legal. Né? E além de conteúdos, né, inspiracionais, como a gente falou, né, de conhecimento também, né? Hoje está tão em alta e como fazer, né? É tão legal a gente poder querer fazer algo, né, que a gente não sabe, né? Às vezes uma culinária, né, na cozinha, ou às vezes para nós mulheres até trocar uma lâmpada, né, Ana? Isso é muito real. Hoje o conhecimento está muito disponível, né? Antigamente, para você fazer uma pesquisa, você tinha que ir na biblioteca, passar horas tentando encontrar. Hoje, em questão de segundos, você tem acesso a todo e qualquer tipo de informação, a ponto de uma pessoa conseguir ter o mesmo conteúdo que uma faculdade dá para alguém, de graça, e talvez em 1/3 daquele tempo na internet. Então, se você souber usar o que existe disponível, você tem muito para crescer, né? Muita coisa. Tem muita coisa bacana, né? Em todas as áreas mesmo. Então, por exemplo, você gosta de bater papo lá no, sei lá, qual rede social que você gosta. Então, você pode pegar, talvez, um programa de conversação em inglês, já que você gosta de bater papo, aprender inglês batendo papo. É uma ótima pedida. Tem muitas formas da gente usar esse tempo de uma maneira proveitosa, muitas. né? E usar também as coisas boas que as ferramentas acabam nos proporcionando, né? Utilizar das ferramentas. Então, assim, se eu sigo muitas pessoas, o Instagram, por exemplo, você não precisa ver o histórico de todas as pessoas. Você pode selecionar e não ficar vendo tanta coisa, né? E ver apenas o que realmente te traz coisas positivas, né? Que vai te trazer crescimento. Você pode privar, né? Como que é a palavra? Desculpa. Ocultar mesmo, deixar de seguir, né, o quando você também tem a opção hoje de falar que você não gostou daquele tipo de conteúdo para ele não te replicar mais aquilo. Isso, então assim, educar o algoritmo a te mostrar essa palavra coisas sobre que vocês educar querem, o né? algoritmo, eu acho que assim, é a estrela do dia de hoje, porque isso até para os nossos filhos, né? Eu tenho praticado muito isso lá em casa, mas para nós também. E aí você quer falar um pouquinho mais sobre educar o robô para que as pessoas entendam? É um tema para a gente gastar mais um tempo, né? Mas a gente está falando disso, né? Tudo que a gente consome hoje, né? O digital, né? As redes, elas vão lendo o seu consumo e vão criando ali um perfil, um rastro, né? Um histórico do que você gostou, do que você consumiu. E ela vai te impulsionar a consumir mais daquele mesmo conteúdo, né? Por isso que às vezes a gente vê uma propaganda de
Um sapato bonito que Um você sapato. pesquisou. A gente começa a ver só sapato, né? Se eu pesquisar um preço de uma geladeira, eu vou começar a ver só geladeira. Então, porque o algoritmo, ele lê, né, aquele rastro que você deixou do que você procurou. Então, assim, é possível a gente também, nas nossas redes, né, educar o algoritmo. De maneira intencional, educá-lo. De maneira né? intencional ao que eu gosto de consumir, ao que eu quero consumir, né? Então, se eu começo a consumir conteúdos que me fazem bem, que me impulsionam, que me, né, agregam conhecimento e, né, vão trazer esse crescimento para minha vida, eu vou automaticamente ser impactado por outros conteúdos que vão trazer. E às vezes no momento você precisa, né? Como você educou o robô previamente, às vezes você tá num momento ruim, abriu a rede social, pronto, você recebeu aquilo que você precisava, como se fosse uma dosagem certinha para você falar assim, não, bora lá, vamos para cima que vai dar tudo certo. E é importante fazer isso nas nossas, mas agora como pai, tenho feito muito isso para os meus filhos. Na verdade, hoje eles veem muito o que eu permito, porque eles não têm celular, uso o meu de vez em quando, né? Então, quando eles vão acessar, então, o que vai aparecer para eles no vídeo no YouTube, né? Então, eu tenho tido muito esse cuidado, porque hoje a alegria deles quando estão no YouTube, eu estou sempre perto olhando, não é às vezes ver o vídeo todo, mas é a opção de escolha, né? Ficar descendo lá, entra num, aquele leva para outro, vai entrando e vai vendo. Então, de fato, é muito importante para os pais que os filhos já têm celular, educar o celular dos filhos, para que eles recebam somente aquilo que você quer que eles recebam. Que são os conteúdos sugeridos, né? Então, é mais do que só a sua escolha, né? A gente brinca que a gente tem direito de escolha? Tem sim, né? Mas a gente é também levado a escolher. Então, na verdade, a nossa escolha, de certa forma, ela já está sendo comprometida. Que aí fica até a sugestão daquele filme, O Dilema das Redes Sociais, que mostra muito isso, o quanto a gente é conduzido a um pensamento, né? Chega a ser chocante, né? Mas é uma realidade. Que é isso, né? A gente é sugerido, a palavra lá, né? São vídeos sugeridos, né? Conteúdo sugerido. Então, assim... Sugestão de amizade. Sugestão de amizade. Então, é mais do que a gente só agora poder escolher. A gente tem uma escolha, mas uma escolha já direcionada. E, voltando, né? A nossa parte é educar, então, esse algoritmo, né? Então, a reafirmar as nossas escolhas, né? Então, acho que, voltando, né, para o tema, de novo, é a gente reafirmar as nossas escolhas, entender o que a gente está, né, como a gente está tratando o nosso consumo, para a gente não, como você falou no início, a gente não caminhar no sentido de cair, né? Sim. Ninguém cai de uma vez, né? Mas a gente é voltando para a Bíblia, né? Um vigiar e orar o tempo todo, né? Então é a gente se vigiar mesmo, para a gente não entrar nas ciladas e sim usar a nosso favor, porque tem muita coisa legal para a gente consumir. A gente falou do nosso papel enquanto consumidor. Agora, e o papel daqueles que influenciam através das redes sociais? Como que as pessoas que geram esse tipo de relevância, de influência, a ponto de... É muito poderoso isso, né? Então, por exemplo, alguém que você admira posta foto num carro tal, a tendência é você querer ter o carro igual ele tem. Ele postou que ele vestiu a roupa tal, a tendência é você querer vestir aquela roupa que ele tem. Então, uma vez que você é um influenciador, você que está nos ouvindo, qual seria a nossa responsabilidade diante de tudo isso e o que nós poderíamos fazer para ajudar também a quem nos segue, né? Enquanto eu estou fazendo essa pergunta aí para vocês pensando também, eu já vou tentar responder dizendo que talvez uma coisa que a gente possa fazer é mostrar um pouco mais da realidade das nossas vidas. Não só aquilo que é maravilhoso, mas também compartilhar daquilo que, claro, pode ser compartilhado, né? Nem tudo dá, mas compartilhar um pouco também da realidade. Às vezes, numa conversa, numa live, numa caixinha de perguntas, você também expor as suas lutas, as suas dificuldades, para que as pessoas possam também se assemelhar, não só às suas vitórias, mas também às suas derrotas. De falar assim, Renata é humana como eu sou, ela tem uma vida real. A Ana também passa por lutas como eu passo, porque quando eu olho para o outro e vejo que ele luta como eu luto, eu acho que dá uma sensação para a gente de mais aceitação do nosso problema, né? O que mais que vocês acham que a gente poderia fazer enquanto influenciadores nas redes sociais? Acredito que muito do cuidado também com a nossa exposição, né? Mas o que a gente apresenta
É muito dessa questão da perfeição, tentar ser perfeito demais ali na rede. Não, né? Mostrar, conversar, se colocar disponível para o próximo também, para que ele possa ver Deus em nossa vida também, né? Porque eu acredito que a rede nos dá essa possibilidade de alcance e às vezes a gente não sabe trabalhar ela da forma como deve ser. Uhum. Então eu acredito que esse cuidado, essa disponibilidade é legal. E também trabalhar um conteúdo interessante. Às vezes você tem um dom, você gosta de escrever. É um momento ali para você expor também esse seu dom e esse seu talento, que da mesma forma que agrada a Deus e que você foi criado com ele, você pode abençoar o seu irmão. Legal, muito bom. E você, E uma Renata? palavra que tem sido muito usada, né, no nosso meio, né, de eu e Ana, que trabalhamos com digital e auxiliando, né, creators e influenciadores, é humanizar, né? Humanizar. Parece estranho, porque humanizar Nós já somos todos, humanos, já né? somos humanos, mas humanizar é uma palavra que está em alta Sim. e ela cada vez se torna mais real, né? Então, assim, mostrar, é um pouco do que você falou, né? Que é mostrar como você realmente é, porque nós somos todos diferentes, únicos, mas muito parecidos, Uhum. né? Então, temos, né, dores, temos necessidades, temos ansiedades. E aí, quando você humaniza, quer dizer, quando você mostra o seu lado, né, como ser humano, você vai ter pessoas que vão se identificar, uma identificação, uma conexão. E na verdade com o essa público. conexão ela é até mais poderosa do que a conexão da vitória. Pode reparar que quando chega alguém assim no ambiente de trabalho, você vai fazer uma reunião com várias pessoas da qual você nem conhece. Quando chega pessoas muito vitoriosas, parece que a conexão fica meio fraquinha. Mas quando chega alguém na mesa e fala assim, gente, estou precisando de ajuda, não é uma conexão poderosa que rola ali? Conexões, criar conexões. Então, não tenha medo de expor isso também, porque às vezes você vai falar assim, não, eu vou expor uma luta, uma dificuldade, claro que pode ser exposto e eu vou perder engajamento, talvez não. E é interessante, a gente estava conversando sobre os podcasts, né? O quanto que as pessoas têm consumido de fato o que é mais humanizado, o que é mais real, o que é mais verdadeiro, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas estão sedentas por ver a verdade, por ver a realidade como ela é. Então, por exemplo, antigamente a gente está aqui gravando podcast, só mostraria isso daqui. Mas hoje, muitos lugares têm câmeras mostrando no momento ao vivo, inclusive o bastidor, né? E o bastidor também repercute tão bem quanto aquilo que foi programado para ser publicado. Então, acho que isso é uma forma da gente ajudar as pessoas que estão sofrendo. Alguma consideração final, Ana, Renata? Eu acho que a minha consideração final, né, voltando de novo para o tema, né, Setembro Amarelo, em primeiro lugar, né, tirando tudo que a gente falou, a gente considerar, né, lembrar sempre de como somos importantes para Deus. Sim, boa. Né? Como Deus nos fez com propósito, como Deus nos fez filhos, né? Como Deus se importa conosco, né? E a gente, tendo esse entendimento, usar as nossas redes para levar outras pessoas a entenderem isso, né? A entenderem o propósito de Deus, a entenderem como nós somos únicos e amados, né, queridos, e como Deus tem sido tão bom para nós. Sim. Verdade. Você, Ana. E também pegando o link da humanização, né, o quanto nós podemos amar o nosso irmão, respeitá-lo e caminhar com ele da forma como Deus deseja também, né, nos encontrando nele, mas também amando o nosso irmão e fazendo com que ele possa se sentir amado através da nossa vida, mas através do nosso Deus também. Muito bom. Que nos une, né? E que nós temos aí um corpo em Cristo. A minha palavra final para você é: não tem lente melhor do que o seu olhar. Tem muitas pessoas deixando de viver para gravar, para postar. E às vezes, porque ela está 100% focada na lente e na tela, ela não vive aquele momento. Né? Tem pessoas que estão num show e ao invés de viver o show, estão lá gravando o show. Não tem uma lente melhor do que o seu próprio olhar, não tem vida melhor do que a vida real. É muito bom rever foto, é muito bom rever vídeos, mas é muito bom rever as nossas próprias memórias, sensações, experiências e emoções. Então não troca o virtual pelo real, não deixe de viver para postar.
a vida real ela é linda, ela é maravilhosa. Então, quando você estiver na mesa com a sua família, não tem problema postar uma foto, mas não deixa de viver esse momento com a sua família. Vai sair com seu filho, não deixa de viver esse momento. Tá de férias, é legal tirar foto, é legal postar, mas nunca subtrai ou sacrifique aquele momento por causa daquilo que está sendo postado. Então, viva realmente a sua vida, porque a vida passa muito rápido e quando você menos perceber, o seu tempo pode chegar ao fim aqui e você vai olhar para trás, para você não ter essa sensação de desperdicei a minha vida. Então, viva, desfrute aquilo que Deus te deu, porque tudo que Ele te deu é maravilhoso demais. Combinado? Renata, muito obrigado pela sua participação. Já tinha um tempo que eu queria que você participasse conosco aqui. Que bom que deu certo. Acho que você tem muito para contribuir. Eu acho que esse vai ser o primeiro de muitos outros episódios aí. Então, obrigado, viu? Obrigada eu. Estou super feliz. O papo foi super gostoso. Que bom. Né? E estou à disposição para a gente bater outros papos, né? Com outros assuntos que são legais para a gente, né? Também. Ana, obrigado também pela participação. Conheci a Ana hoje. É uma pessoa incrível e vai fazer um trabalho muito relevante. Que Deus continue te usando, viu? Amém. Te abençoando. Obrigado também por participar aqui com a gente hoje. E se você está aí no Spotify e gostou, fez sentido para você, compartilha. Porque às vezes compartilhando isso aqui parece tão pequeno jogar isso num grupo, mandar para alguém no privado, no WhatsApp, mas já pensou no efeito que isso pode trazer na vida dessa pessoa, no impacto, na transformação? Então você está aí no Spotify, compartilha. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito e você vai ficar sempre antenado e receber de primeira todo o conteúdo que a gente postar. E comenta aqui também se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, interaja conosco, isso é muito importante, combinado? Um grande abraço para você, que Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem. Tchau, tchau.